O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo de São Paulo preste esclarecimentos sobre as novas câmeras corporais usadas pelos policiais militares. E quem chega agora no 3 em 1 é o Álvaro Noceira, com detalhes sobre este pedido de esclarecimentos do STF ao governo de São Paulo. Álvaro Noceira, bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde para você, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Exatamente, o governo do estado de São Paulo tem 5 dias para poder prestar esclarecimentos sobre o uso das novas câmeras corporais. Isso acontece porque em setembro a Polícia Militar adquiriu 12 mil novas câmeras corporais, mas estes novos equipamentos eles não gravam de maneira ininterrupta, ou seja, o policial militar ele decide a hora ali que ele vai apertar o botão para então iniciar a gravação de uma ocorrência. Na época, o governo do estado de São Paulo chegou a prestar esclarecimentos, mas para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, essas respostas dadas não foram suficientes e por isso agora o estado tem 5 dias para prestar novos esclarecimentos. Todo este caso ele acabou ganhando mais força porque ontem um estudante de medicina de 22 anos acabou sendo morto por um tiro a queima-roupa por um policial militar. Este caso aconteceu em um hotel na Vila Mariana, zona sul aqui da cidade de São Paulo. Os policiais militares então foram fazer esta ocorrência. Este estudante teria ali batido no retrovisor da viatura policial, acabou entrando correndo dentro deste hotel. Ele que estava sem camisa, estava desarmado. Uma câmera de segurança no saguão do hotel registrou toda essa ocorrência. Ele acabou então tomando um tiro a queima-roupa durante então essa abordagem policial. Os policiais, os PMs, estavam utilizando câmeras corporais, mas não é possível dizer se essas câmeras estavam registrando exatamente este momento. E agora então a Secretaria de Segurança Pública informou que esses policiais foram afastados do caso durante essas investigações e agora eles foram indiciados. Volto com você, Kobayashi. Volta porque está passando forte aí a viatura do lado do Álvaro Noceira. Agora são 17 horas e 27 minutos. A gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui eu quero ouvir. Fábio Piperno, como é que você vê esta notícia que nos trouxe o Álvaro Noceira? Primeiro que o mundo real, né, de vez em quando ele prega umas peças, como a gente viu agora, né, o repórter falando e uma viatura passando. Enfim, o jornalismo real é isso. Agora, esse é um tema muito delicado e sensível. Vejam, eu acho que a segurança pública de São Paulo não passa por grande fase. Eu respeito demais o trabalho do policial que está na rua, como eu já falei aqui muitas vezes. Não é fácil. Veja, eu quando venho trabalhar, minha mãe está aqui em São Paulo, eu venho trabalhar para um lugar seguro, moro aqui pertinho, e mesmo assim minha mãe, filho, toma cuidado e tal. Isso acontece com muita gente. Imagina, por exemplo, o pai, a mãe, o marido, a esposa e tal, de um policial que sai de manhã de casa para fazer um trabalho difícil de prestar segurança para todos nós. Então, eu respeito esse profissional e respeito e tento me colocar no lugar dos parentes deles, dos entes queridos, do filho, da mãe, do pai, enfim. Porque não é uma atividade fácil, é uma atividade de alto risco. Dito isso, estão acontecendo fatos que preocupam demais. Outro dia, a criança de 4 anos que foi morta num tiroteio, por um tiro desferido por um policial. Esse caso do estudante de medicina. A gente viu nesses últimos dias a história lá dos policiais que prestavam segurança privada para o Gritzbach. Então, são fatos, sim, que as autoridades de São Paulo têm que esclarecer, né? Tem que explicar melhor o que foi que houve. Então, eu acho que as câmeras, por exemplo, elas ajudariam a eliminação desse tipo de dúvida também. Então, é necessário, sim, que a população, que as pessoas recebam melhores informações. E por que essas câmeras não são usadas de forma ininterrupta? E a sua avaliação, meu querido Zé Maria Trindade, impressionante como as câmeras corporais tomaram o noticiário neste ano de 2024, né?
Pois é, o governo está com a proposta de emenda à Constituição que muda ali o eixo da segurança pública, dando mais poderes e obrigações ao governo federal para agir. E a dificuldade maior é essa história exatamente das câmeras, que entendem alguns governadores e deputados com quem eu converso aqui, de que o governo poderia criar uma norma nacional obrigando a todos os policiais do Brasil a usarem, obrigatoriamente, né, a usarem essa câmera, essa tal câmera no peito do policial. E não sei se é isso, mas poderia, se houver uma emenda à Constituição que dá à União a normatização, que seria um SUS da segurança pública, que o SUSP que está em vigor não funciona muito bem, mas seria assim. Mas veja como é um debate equivocado. Eu entendo, Kobayashi, é como disse muito bem o Piperno aí, enaltecendo o trabalho da polícia. Eu acho que estamos numa guerra e esta guerra tem lado, e eu sou do lado da polícia, eu defendo a polícia. Acho que a polícia deveria ter uma autonomia e autoridade muito grande, fé pública que tem. E tem policial bandido? Tem. Esses nem os policiais gostam. Os bons policiais detestam policial corrupto porque pregam contra eles. Um policial corrupto avisa quando haverá uma operação. E aí, quando o policial bom, combatente, chega lá, encontra uma resistência porque o policial traidor apunhalou por trás e coloca riscos aos companheiros. Então, nem a polícia gosta do policial bandido. Nós vimos até agora a execução de um delator de uma facção, né? A gente viu que a polícia está envolvida. A polícia não, alguns policiais que todos conhecem, os policiais conhecem e sabem quem é que está de um lado e quem é que está de outro. Então, assim, para mim, essa guerra tem um lado e eu sou do lado da polícia. A câmera digital, para mim, é um artifício e um equipamento. Quem define que equipamento a polícia vai usar é o comandante de cada operação. Então, não deveria ter uma lei nacional. O comandante do pelotão é que deveria decidir, é que deve decidir. Meus policiais usam a câmera, sim, porque a atividade que ele vai desempenhar exige. Eu acho, por exemplo, que numa operação, o policial tem que andar com a câmera no capacete e intercomunicador para receber mensagem. Olha, não vai, porque ali na esquina tem perigo, tem alguém com um fuzil. É preciso tecnologia para o combatente, né? É assim que deve ser. O comandante da operação, ou no máximo do pelotão ou do batalhão, é que deveria definir, não alguém daqui de Brasília dizer um policial que está no morro no Rio ou em São Paulo, se ele usa ou não câmera. Isso é um debate exagerado diante de um detalhe. Ou se acredita ou não acredita na polícia. Palavra o Gustavo Segré. Pedi, porque eu não sei qual é a norma constitucional que determina que o policial tem que usar a câmera o tempo todo. Imagino que a câmera pode servir... Não tem nada. Então, para a segurança dele, mas devemos ser muito claros e colocar as coisas bem na ordem. O objetivo das câmaras é para coibir excessos do policial. E não é errado, mas a gente está trabalhando nesse ponto na exceção. Temos alguns policiais corruptos, mas não é a maioria. Temos alguns policiais que podem cometer excesso, que não é a maioria. E eu adoraria que algum desses policiais que está no meio do problema, que vai todo dia colocar a sua vida em risco para cuidar da nossa segurança, leve algum burócrata de Brasília mostrando como que é. Vem cá, vamos coloca aí a câmera e vamos no meio. E você me diga o que você faria se estivesse no meu lugar quando vem alguém com arma atentando contra a vida de algum cidadão ou contra a minha. E aí me diga se vai prestar atenção na colocação da câmera ou não a colocação da câmera. A câmera está sendo feita para controlar a polícia. Eu concordo com você, Maria. Eu estou sempre do lado da polícia, nunca do bandido. Mas será que tem alguma negociação constitucional que obrigue o bandido a usar câmera também? Porque aí seria mais justo. Não tendo câmera do bandido, boa ideia, qual é o objetivo? Boa ideia essa. Não, mas qual é o objetivo de colocar uma câmera no policial? É verificar o que faz o policial. Então, o bandido tem liberdade para fazer qualquer coisa. Inclusive, o policial que tem que estar preocupado com usar a câmera, ele sabe que vai colocar a vida dele em risco, pode deixar uma família sem o sustento, e aí o que vai ser? Quando prende alguém,
nem me lembro como chama, audiência de custódia, o cara que atentou contra a vida dele, contra a vida da gente, sai. E ele vai ter que preencher um formulário porque não colocou a câmera. Pelo amor de Deus.